Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos tratar hoje de um tema do direito penal que é novíssimo, né? Entrou em vigor aí este ano, 2021, e está dentro, né, do grupo de crimes contra a liberdade individual, que é o crime de perseguição, ou, usando aí o termo em inglês, stalking, né, que é perseguidor, caçador, aquele que fica à espreita. Então, nós vamos aí tratar do assunto e especificar, esmiuçar bem a conduta, as majorantes, toda a sistemática que envolve esse crime. Então, vamos lá para a lousa. De início, nós precisamos falar da previsão legal. Então, para começo, vamos tratar aí da previsão legal. E diz assim o caput, né? Agora ele está ali logo depois da ameaça. Então, artigo 147-A do Código Penal. Perseguir alguém reiteradamente, olha, é importante isso, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Então aqui nós temos já a modalidade aí de ameaça, né? Restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. De 6 meses a 2 anos e multa. Nós vamos esmiuçar aí o tipo objetivo mais adiante, mas eu já deixei em destaque alguns elementos que já falam aí sobre o crime, né? A questão da repetição, reiterado, o meio de utilização, né? O tipo de ameaça, né, as formas, né, restringindo a capacidade de locomoção ou até mesmo invadindo aí a sua esfera de liberdade e privacidade. Bem, nós temos no parágrafo 1º do tipo penal, e depois vamos esmiuçar tudo isso, nós temos o quê? Uma causa de aumento de pena. Né? O parágrafo 1º traz causa de aumento de pena de metade. Então já o legislador já está especificando aí um aumento de 50% quando o quê? O crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso. Então aqui a questão é bem objetiva, contra mulher por razões de condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121, ou seja, está falando aqui do feminicídio, e mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. O parágrafo 2º, e isso nós vamos depois esmiuçar, ele diz: as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo às correspondentes à violência. Então uma coisa é a perseguição, a outra coisa é se resultar de fato de esforço físico, emprego de violência. E por fim, aqui o parágrafo 3º traz a modalidade de ação penal, quando ele fala somente se procede mediante representação, ação penal pública condicionada. Então, vamos avançar e observar a estrutura do crime. Vamos analisar aí pedaço a pedaço. Então, olhando do ponto de vista da sanção penal, o que nós temos é uma reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, como a pena mínima é inferior a 2 anos, nós temos um crime, uma infração de pequeno ou menor potencial ofensivo, que é aquela do rito da Lei 9.099 de 95, os juizados especiais criminais. O autor, olha só, em razão da extensão da pena e da aplicação da Lei 9.099, nós vamos falar em transação, na possibilidade de transação penal, é o artigo 76 aí da lei, da suspensão condicional do processo, é o artigo 89, e deixando claro que essa é uma modalidade de procedimento sumaríssimo, né? A Lei 9.099 de 95. E olha só, ainda alguns aspectos. Se o stalking, a perseguição, for praticada no contexto da violência doméstica, um ex-namorado, uma ex-namorada, um ex-marido, ex-companheira, etc., então a própria Lei Maria da Penha, ela veda, ela impede a aplicação dos juizados especiais criminais, ou seja, do procedimento sumaríssimo.
Também não cabe o acordo de não persecução penal aqui, que está previsto, né? Ele foi introduzido pelo pacote anticrime, lá no artigo 28A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Outro aspecto aqui relacionado à sanção penal é que na forma majorada, ou seja, no parágrafo 1º, nós não podemos falar mais em infração de pequeno potencial ofensivo, porque a pena vai ser elevada à metade, então ele vai sair, né, do aspecto aqui do pequeno potencial ofensivo. Havendo violência, né, lesão corporal, homicídio, ou seja, se o agente, além de perseguir, acabar tendo um embate físico com a vítima, aí nós vamos ter o quê? Concurso formal entre o crime de perseguição e a eventual violência, né, ou lesão corporal, ou homicídio, enfim. Então esses são aspectos que eu compilei aqui relacionados à punição do indivíduo. Bom, vamos analisar então alguns aspectos aí do stalking, né, da perseguição. Olha lá, o bem jurídico tutelado, ou seja, qual é o valor que nós estamos protegendo com esse crime? A liberdade da pessoa humana. Né? Então está dentro dos crimes contra a liberdade. Né? A Constituição Federal, o artigo 5º, traz uma série de liberdades que devem ser respeitadas. E aqui, né, a liberdade de locomoção, a liberdade de paz interior. Nós também temos, não é o caso do crime, mas liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de associação, enfim. Liberdade de reunião, né? O artigo 5º ele traz aí uma série de liberdades previstas. Nós temos também aqui o objeto material, temos que falar do objeto material, lembrando, bem jurídico é o valor protegido e a liberdade. O objeto material é a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. Então o objeto material é a própria pessoa que sofre a perseguição. Bem, do ponto de vista do sujeito ativo, o tipo penal ele não traz nenhuma condição especial do agente, então pode ser qualquer pessoa. E a doutrina classifica como crime bicomum, porque o sujeito passivo, como nós vamos ver, pelo menos no caput, ele também é qualquer pessoa. O tipo penal não traz nenhuma qualidade especial ali da vítima. Então ele é bicomum porque ele é comum, tanto do ponto de vista do sujeito ativo, como do ponto de vista do sujeito passivo. Agora, no parágrafo 1º, que nós temos que tomar cuidado, é que aí ele especifica a qualidade especial da vítima. Criança, adolescente, idoso ou mulher, né, perseguida aí por razões da sua condição feminina. Então vejam, resposta como é que deve ser feita? Sujeito passivo, regra geral, ele é comum. No parágrafo 1º ele é próprio, porque aí a própria lei, né, o parágrafo, ele já está ali especificando as pessoas que podem ser vítimas. Legal? Seguindo então, o que nós temos aí adiante? Olha, eu montei uma tabela, né, para a gente ver a estrutura aí, né, iniciar o estudo da estrutura do crime. Então, olha só, o sujeito persegue, então aqui nós estamos falando da perseguição, de forma reiterada, e aí indica a habitualidade. Veja, olha só, a habitualidade, então não basta que a pessoa seja perseguida uma única vez, eu preciso de reiteração de conduta. Claro que isso aqui ainda é uma novidade, nós vamos ter aí várias questões relacionadas a isso. Será que se numa sequência vai considerar aí a multiplicidade, a reiteração? Será que eu preciso ter distanciamento no tempo? Então essas questões mais adiante vão ser analisadas pelas cortes, ainda não deu tempo para isso. Claro que a doutrina vai trazer aí, também ela está produzindo, né, é um crime muito novo, mas a ideia aqui é de crime habitual, como é o curandeirismo, por exemplo. Então nós temos aí a habitualidade. E aí em seguida a lei fala em qualquer meio, ou seja, traz a forma livre, né, de praticar o delito. Traz a forma livre de praticar o delito. Né? E aí, de que maneiras? Ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, então a incolumidade física da pessoa. Quando vem para mim aqui rapidinho, quando nós tratamos, né,
da lesão corporal, por exemplo, então nós falamos da incolumidade física, porque a integridade, esse conjunto, não é só o aspecto físico, envolve as funções do organismo, envolve a anatomia do indivíduo e envolve também aspectos da sua psique. Hoje nós temos uma gama enorme de doenças aí, nós falamos da saúde mental, é o termo mais adequado, mais moderno, né? A saúde mental do indivíduo, ela pode sim ser afetada pela ação de um terceiro, de um elemento externo. É claro que muitas vezes a ansiedade, questões de estresse, ou seja, promovidas pela própria rotina da pessoa, podem levar a enfermidade aí, né, comprometer a saúde mental. Mas a saúde mental, ela faz parte da ideia da integridade física, da incolumidade física. Então, voltando aí para a lousa cheia, nós também, o tipo penal também fala na restrição, veja, na capacidade de locomoção da vítima. Não é que vai restringir a comoção, mas a vítima se sentindo perseguida, ela pode ter que passar a adotar, antes ela saía de bicicleta, ela passa a sair de táxi, ela sai de carro, então há uma limitação aí nessa capacidade de locomoção. E por fim fala em invadindo ou perturbando de qualquer forma a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, né? O indivíduo, sei lá, ele começa a se postar de binóculo na outra varanda do prédio do lado ali e invadindo e perseguindo aquela vítima. Então, vamos prosseguir. Só tomar uma água aqui. Sempre a garganta vai dando uma secada, né? Então, vamos analisar agora o tipo objetivo, ou seja, a estrutura do tipo penal. Cada palavra, cada elemento ali da estrutura. E a primeira etapa, vamos analisar então a conduta. Olha lá, então o tipo penal fala na perseguição, né? Ou então o stalking, né? Que traz a ideia de caçador, é a questão da invasão, é o assédio por intrusão, ou seja, o indivíduo ele acaba invadindo a vida da pessoa, invadindo a privacidade, invadindo a rotina, causando nesse indivíduo um medo, um temor, né? Essa pessoa se sente invadida, se sente acuada, ela se sente cercada, vai promover uma inquietação no indivíduo, o que leva aí uma limitação de locomoção, de liberdade. Muitas vezes, evidentemente, quem tem mais condições financeiras acaba contratando seguranças, tendo que utilizar um carro blindado, ou mudar o seu trajeto, ou já não sai mais de casa com a mesma liberdade. Então tudo isso aí interfere na esfera de locomoção, né? Então eu estou aqui só colocando de volta, reproduzindo aquele slide anterior, porque, né, só para ficar dentro do contexto aqui do tipo objetivo, mas nós já demos uma olhada nele no geral. Então, seguindo aí dentro da conduta, o verbo, né, ó, o verbo o verbo de ação, perseguir, que traz a ideia de atormentar, importunar, ou seja, a invasão realmente da vida de alguém, da rotina de alguém. Evidentemente que para a pessoa, né, para que caracterize aí o tipo penal, a pessoa tem que referir um sentimento de medo, de temor, né, de atemorizar a vítima. Né, da mesma forma que o crime de ameaça, ele traz, né, ele exige esse sentimento, aqui no crime de perseguição, do stalking, a pessoa deve referir essa sensação de desconforto, de mudança da sua rotina, de um certo temor daquele indivíduo, como por exemplo as celebridades muitas vezes sentem de um fã. Aconteceu lá com a Ana Hickman, inclusive acabou tendo um desfecho fatal, o indivíduo acabou morto lá pelo cunhado dela, enfim, mas era uma situação de perseguição, né? Então olha só, na perseguição, o autor, ele pode utilizar, né? Olha só, essa perseguição pode ser realizada de forma física ou até mesmo virtual, ou seja, o indivíduo começa a utilizar dispositivos de rastreamento ou fica ali nas redes sociais da vítima, interferindo, né, no dia a dia ali das redes sociais, nas postagens, enfim. O stalkeamento aí. E veja, é considerado, né, pela doutrina um crime formal, porque veja,
embora ele descreva lá o resultado, não exige o resultado para que o crime se consume. Ou seja, eu não preciso ter o efetivo atentado contra a integridade física da vítima, por exemplo, para que o crime se consume. Basta que o indivíduo comece a persegui-la e isso cause um desconforto, um tormento na vida dela, que já se considera aí um crime consumado. Né? E se vocês quiserem verificar no parecer do Senado Federal do projeto de lei, da relatoria do senador Rodrigo Cunha, vocês vão encontrar lá dentro desse relatório um dispositivo que deixa bem claro essa natureza formal do crime de perseguição. Legal? Então, seguindo aí, olha só, aqui eu trago para vocês um comparativo de inovação desse crime. Por quê? Nós tínhamos uma contravenção penal na Lei de Contravenções Penais que falava lá de molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. Vem para mim aqui, vocês percebam que esse tipo penal da contravenção penal ela não é exatamente aquilo que descreve o artigo 147A. Então, as mulheres aqui que estão assistindo vão entender esse tipo penal, essa contravenção era muito aplicada. Sabe quando você está caminhando na rua e você escuta um gracejo vindo de alguém da calçada, de um outro lugar, de uma casa, de um imóvel, etc. Sabe aquela... Uhul! Né? Sabe aquele tipo de gracejo? Então, isso constitui contravenção penal, né? O você aqui indelicado, mas o famoso gostosa, né? Normalmente dirigido às mulheres aí na rua. E esse tipo de conduta já caracterizava essa contravenção de molestar, perturbar a tranquilidade de alguém, olha lá, por assinte ou motivo reprovável. Já o artigo 147, ele traz uma outra dinâmica, né? Havendo a reiteração, havendo a perseguição, mas houve de fato a retirada dessa contravenção penal lá da Lei de Contravenções Penais e, ou seja, houve aí o tipo penal, o conteúdo, a matéria colocada no artigo 65 da Lei de Contravenções migrou para o Código Penal, ou seja, foi elevado ao status de crime, sempre lembrando que o gênero é infração penal e espécies crime de um lado, contravenção do outro. Então, a conduta foi levada ao Código Penal. Então, nós não podemos falar em abolício criminis ou abolício, né, da contravenção penal, mas sim no princípio da continuidade normativa típica, porque parte daquele conteúdo foi parar dentro do Código Penal. Então, seguindo aí, lousa inteira, essa é a ideia de inovação trazida. Eu quero abordar com vocês aqui a questão do paparazzi, né? Será que aqueles fotógrafos que ficam atrás aí das celebridades, tentando conseguir o melhor ângulo, né? Utilizando lentes potentes para alcançar muitas vezes uma varanda, interior do apartamento, iate, né? Eu lembro já de ter visto jogador de futebol, ou roqueiro, até mesmo político aí flagrado por câmeras, por lentes muito potentes à distância nos seus barcos, nos seus iates. Será que essa situação leva necessariamente ao crime, né? A subsunção à conduta do 147? O que nós temos ainda de forma incipiente aí na doutrina é que isso vai depender do caso, né? Ou seja, se o indivíduo ele não está abusando ali da atividade profissional dele, não está sendo tão invasivo, perseguindo a celebridade e tal, aí não considera-se crime. Mas, se ele extrapola os limites da atividade profissional, se ele começa a agir de maneira mais incisiva, invadindo ali a privacidade daquela pessoa, daquele artista, daquela celebridade, enfim, até mesmo colocando em risco a integridade física ou psicológica, ou levando esse artista, essa celebridade, a ter problemas com a sua locomoção, aí a limitação da sua locomoção, aí, obviamente, que isso pode se subsumir a 147A. Então percebam que isso vai depender muito da interpretação do magistrado em cada caso. Cada caso é um caso, precisamos analisar o caso concreto. E ainda aqui dentro do tipo objetivo, tratar da questão do cyberstalking, né? Ou seja, como o próprio artigo 147A, ele fala do qualquer meio, então ele traz a ideia que esse crime pode ser praticado de uma forma livre,
obviamente que hoje em dia, um dos grandes meios de convívio, né? Hoje em dia nós temos aí a praça, né, moderna, é a rede social. Então é sim possível que esse crime seja praticado utilizando-se aí redes sociais, internet, por isso chama cyberstalking, através de e-mail, mensagem em WhatsApp, mensagem em Instagram, mensagem em Facebook, todas as redes que existem, né? E podem ainda vir a ser criadas, né, dentro desse mundo virtual. E aí nós temos outras formas, né? Eu fui pesquisar essa ONG, a SaferNet, ela traz aí algumas modalidades. Né? Então olha só, divulgar na web as informações pessoais da pessoa. Então você vai lá e divulga dados pessoais. Vejam, nós não estamos falando aqui, vem aqui para mim, para a gente fazer a divisão. Nós não estamos falando aqui de divulgação de imagens íntimas, né, do casal, eventualmente ali, em situações de intimidade, estão nus, enfim. Isso tem um crime tipificado dentro dos crimes contra a dignidade sexual. É outra coisa. Aqui é a divulgação de dados pessoais, mesmo expondo a vítima. Isso, segundo essa ONG, caracteriza aí o cyberstalking, né? Então, seguindo, invadir aparelhos eletrônicos para acessar conta pessoal, preencher a caixa de entrada de e-mails com spam, ou seja, dispara uma cacetada, um monte de e-mails de uma vez para tumultuar ali a caixa de entrada, né? Vírus de programa, consegue encaminhar, invade os sistemas de dispositivos informáticos da vítima. Então, essa ONG ela ainda trata aí a SaferNet, ou seja, ela monitora esse tipo de conduta aí pelas redes, ela lista essas possibilidades. Legal? Então, seguindo, né, o que nós temos mais adiante, vamos analisar outros aspectos aí. Ó. Elemento subjetivo. O que nós temos no plano subjetivo? Só temos a conduta a título de dolo, a vontade livre e consciente dirigida à obtenção de um resultado. Portanto, analisando o tipo penal, nós vamos ver que não cabe a modalidade culposa, porque não há expressa previsão legal dessa modalidade. E também, o tipo penal ele não traz uma finalidade especial, ou seja, o tipo não indica que o indivíduo está perseguindo em razão de uma motivação específica. Não há necessidade dessa motivação para a caracterização do crime. Nós temos também aí, no plano da consumação, olha lá, aperfeiçoa-se com a reiteração de atos de perseguição. Como nós vimos, é considerado um crime formal. Basta essa reiteração de atos ali, da pessoa se aproximar, estar perseguindo, que o crime já estará consumado. Nós também temos que falar aí da possibilidade de tentativa. A questão é que a doutrina em geral, quando nós falamos ou classificamos um determinado crime como habitual, a doutrina em geral entende que em crimes habituais não cabe tentativa. Vamos entender essa afirmação. Ora, o que é a tentativa? A tentativa é a interrupção da execução. Nós temos lá o iter criminis, cogitação, preparação, execução e ao final a consumação. Então, a fase de execução é a fase na qual o crime está ali sendo produzido. Se houver interrupção nessa fase, aí nós falamos em tentativa. Ora, se para este crime a reiteração é obrigatória, ou seja, a habitualidade é obrigatória, não temos como falar em interrupção da fase de execução, porque na segunda vez que o indivíduo fizer, né, a primeira vez já estaria, entre aspas, consumado do ponto de vista da tentativa. Não dá para falar em tentativa, tá? E seguindo, então, o último elemento aqui, olha lá, é a habitualidade, como eu estava explicando. Perseguir, né, e traz a ideia de se protrair no tempo, de algo que vai acontecer. Só que ele é diferente de crime permanente, porque o crime permanente é um único ato, e aquele ato se alonga no tempo, como por exemplo a extorsão mediante sequestro, que eu pego alguém e levo para o cativeiro, ou o crime de tráfico de drogas na modalidade de ter em depósito. Enquanto tiver droga dentro da casa, o crime está acontecendo, ele é permanente. Aqui não, aqui eu preciso da reiteração. A lei não traz uma quantidade, mas em geral, já que nós estamos falando em reiteração, nós temos que pensar aí numa quantidade mínima aí de 3 vezes, né, de 3 ações
Pelo menos. Isso não está na lei, mas tá embutido na ideia de reiteração. Tá? Então vamos dar uma olhada aí nas causas de aumento previstas ali no 147A. Então o que nós temos? A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso. Aqui é uma questão bem objetiva. Criança e adolescente, o que é uma criança e adolescente está estabelecido no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, e o idoso, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos a Lei do Idoso. Então, essas leis, elas é que vão especificar o que é criança, adolescente e idoso. Pode haver mudança, né? Já estão aí, já falam numa mudança com relação ao idoso, em razão do aumento da perspectiva de vida no Brasil. Né? Algumas pessoas conseguem atingir 80, 85, 90 anos, então a lei fala em 60, já estão achando que é muito baixo. Agora, claro, a gente não pode esquecer que o Código Penal ele tem abrangência nacional, né? Só vem para mim aqui. E, por exemplo, um trabalhador rural, alguém que trabalha, né, alguém que mora em regiões mais afastadas, que vivem do campo, esforço físico muito grande, muitas vezes essas pessoas nem nos 65 anos elas conseguem chegar, 70 anos assim estourando, né? Mas enfim, só queria alertá-los que há essa discussão. Também aqui, olha, o inciso 2º fala no crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do feminicídio. Também aqui, lá no artigo 121, nós falamos de feminicídio, femicídio, né? Femicídio é a morte de uma mulher. Simplesmente acontece uma discussão no trânsito e alguém acaba, né, matando aquela mulher, não pela condição dela ser mulher, mas, enfim, é simplesmente porque acabou morrendo ali numa circunstância qualquer. Aqui não. Aqui exige que fique evidenciado que a perseguição ocorre em razão dela ser mulher, dentro das questões aí, inclusive da própria violência doméstica, como eu já citei. E por último, temos aí o concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Concurso de pessoas, nós estamos falando de coautoria e participação, cabe aqui, né? E aí a arma, existe uma discussão sobre isso, né? Nós temos que tratar aqui da questão da arma, olha lá. Se há emprego de arma branca, por exemplo, né, uma faca ou outro instrumento considerado arma imprópria, haverá a incidência da majorante, né? O que nós temos aí? Não, a lei não fala, a lei não faz distinção se é arma de fogo ou se é arma branca. Ela não traz essa distinção. A lei fala simplesmente em arma, né? Portanto, vocês vão encontrar na doutrina o seguinte pensamento, até mesmo na jurisprudência, que está correto. Quando o legislador ele quer especificar, ele faz como aconteceu no crime de roubo, que ele acabou especificando. Aumento para roubo com arma de fogo é um, aumento para emprego de arma branca, faca, é outro. Quando ele simplesmente se refere à arma, nós vamos tratar de arma própria ou arma imprópria, tá? Então cabe as duas aí. Ainda com relação à arma, nós vamos ter 3 situações, ó. Vamos ver a pergunta. Leiam aí, eu vou tomar uma água, ó. O agente responderá pelo crime de perseguição e também pelo delito de porte de arma de fogo. Então vamos imaginar que aquele indivíduo vai praticar o crime de perseguição armado. Nós teríamos concurso material de crimes necessariamente aí, ou seja, o 147A mais os artigos lá do Estatuto do Desarmamento, da lei, né, do desarmamento 10.826. Bom, aí nós vamos ver 3 situações distintas. Ó. A primeira, o agente ele tem porte de arma, ele está autorizado a portar a arma. Bem, se ele está autorizado a portar a arma, ele não está infringindo o Estatuto do Desarmamento, logo ele vai responder apenas pelo crime de stalking, crime de perseguição, com o aumento, né, previsto para essa situação, vai aumentar lá em metade. A segunda possibilidade aqui, olha só, o crime de porte, ele porta ilegalmente a arma, ele não tem autorização para portar essa arma, tá? Ele está usando aí a arma de forma ilegal. Aí, nesse caso, já o posicionamento doutrinário é o seguinte, ele vai responder tanto pelo stalking no seu caput, aí não aplica a majorante, mas em concurso material aí com o crime de porte,
né, ilegal de arma de fogo, tá? Previsto lá no artigo 10.826 de 2003. Olha lá. A instrução demonstrou que João adquiriu a arma de fogo 3 meses antes de conhecer a vítima e, portanto, não a comprou com a exclusiva finalidade de persegui-la, né? Aqui está um exemplo. Então, olha só. E a terceira situação, se não houver prova de que o réu já portava a arma antes da perseguição ou se ficar provado que ele a utilizou somente para perseguir a vítima. Na verdade, aquele exemplo que apareceu ali, olha só, o agente compra a arma de fogo e em seguida dirige-se até a casa da vítima para exercer os atos de perseguição. Ele tem a autorização para portar a arma, né, e aí vai incidir aí a majorante, então, porque o porte de arma é lícito. Então fica simples. Se o porte de arma é lícito, incide a majorante. Se o porte de arma é ilícito, aí vão ter o concurso material entre os dois crimes. Legal? Olha lá. O parágrafo 2º do 147A, ele traz o que nós chamamos de cúmulo material obrigatório. Ou seja, ele indica o seguinte: se do crime de perseguição resultar algum tipo de violência, né? Olha só, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se em razão da perseguição resultar uma eventual violência, né, pode resultar em uma lesão corporal, num homicídio, então o que vai acontecer? O agente vai responder tanto pelo 147A, que é a perseguição, quanto, né, pelo crime que resulte da violência. Seja uma lesão corporal, seja até mesmo a morte, somando-se as penas. Por isso que se fala em cúmulo material obrigatório. Então, lembrando, quando o Código Penal fala em violência, nós temos que pensar em desforço físico, embate físico entre os sujeitos do crime. Se disso resultar uma lesão corporal, porque às vezes o embate físico pode resultar apenas um empurrão, né, uma contravenção penal aí de vias de fato. Agora, se resultar lesão corporal, prevista no artigo 129 e seguintes do Código, ou até mesmo um homicídio, né, aí vamos falar em cúmulo material de penas, tá? A ação penal, aqui é interessante porque a lei fala, ó, somente se procederá mediante representação. Então depende da autorização da vítima para que o Ministério Público possa atuar. Ação penal pública condicionada à representação. Então a lei deixa bem especificado isso. E nós temos aí como vigência, né, para que fique claro a data da publicação, que foi 1º de abril de 2021, muito recente, quando eu estou gravando este vídeo. Então, nós estamos em maio de 2021 neste momento, e a lei entrou em abril de 2021, é muito recente. Então, entrou em vigor na data da sua publicação. Vamos ver aqui, ó, tá faltando, tá errado, é competência e atribuição, né? Tá errada aqui a grafia. Então, olha só, a regra geral é que esse crime ele é da competência da Justiça Estadual e da atribuição da Polícia Civil. Mas, evidentemente, nós não podemos esquecer que a Constituição Federal, ela traz como, né, veja, funciona assim. O artigo, vem para mim aqui, ó. O artigo 109 da Constituição, ele trata da competência da Justiça Federal. Aquilo que não está dentro da competência da Justiça Federal e Polícia Federal, vai para a Justiça Estadual. Então, a Justiça Estadual ela é residual, né, por exclusão. Então, nós temos situações, vou mostrar para vocês aqui na lousa maior, que ao invés de ser Justiça Estadual, é Justiça Federal. Lembrando algumas delas, por exemplo, quando atingir bens, interesses ou serviços da União, por exemplo. Então vamos ver em que hipóteses, ou quando o crime é interestadual, vamos ver aqui as hipóteses da exceção, né? Cuidado porque em concurso público, como eu sempre digo, né, a exceção é mais gostosa, é mais apetitosa aí para o examinador. Olha lá, crime praticado pela internet configurada transnacionalidade. Né? Então quando a gente fala em internet, é possível que haja aí uma transnacionalidade ou até mesmo, isso está na Constituição Federal, como eu disse, aqui é a competência da Justiça Federal e aqui fala da atribuição da Polícia Federal. Né?
Olha só, vítima servidor público federal no exercício das funções. Aqui nós resvalamos, no interesse da União, olha lá, competência da Justiça Federal, atribuição da Polícia Federal. E por fim, quando o crime trouxer repercussão interestadual ou internacional e exige aí uma repressão uniforme. Isso está previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Também fala crime praticado contra a mulher, especialmente se com misoginia pela internet. Então nós temos essa previsão, né, de excepcionalidade para a Justiça Federal e Polícia Federal. Tomem cuidado com isso, essas 3 exceções, porque provavelmente elas é que serão cobradas no concurso público. Tá? E por falar em concurso público, eu deixo sempre aí uma mensagem de motivação, uma mensagem de otimismo. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Olha aí, até ficou, né, de acordo com o crime de stalking, né? Ou seja, é o crime habitual, a repetição, nesse caso aqui da mensagem, a repetição positiva. Legal, meus amigos? Pau na máquina, vamos estudar esse crime, ele é novo, grande chance de cair em OAB, grande chance de cair em concurso público, tudo novinho, né? Nós estamos aí na pandemia, tudo suspenso. Agora nós estamos vendo aí retomada de concurso público, né? Provavelmente a OAB também vai retomar, então fiquem atentos, porque esse crime com certeza vai aparecer nas próximas provas em razão da atualidade dele, né? Tá bem fresquinho aí, abril de 2021. Legal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.